Estamos aqui, começando a nossa primeira edição do Policerne, com todas as ilustres pessoas que estão aqui atrás da nossa equipe, aqui, entendeu? Aí, eu tenho aqui o meu segundo apresentador, o grande Eric. Tudo bom, Eric? Tudo bom? Tranquilo? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Tá animado pra hoje? Bom, primeira vez tem que ser bom, né? Aí sim, mano. Simplesmente começar. E hoje, não podia ser diferente, nós temos um grande convidado aqui, Felipe, diretor da escola. Tudo bom, Felipe? Tá nervoso? Tudo bem? Muito. Sempre. Não parece não, mas a gente tá. Bom, vamos direto ao ponto. Eu acho que a maioria das pessoas, ou parte delas que estão vendo, não sabem quem é você. Você pode falar pra gente quem é o Felipe em si? Com certeza. Eu sou o Felipe, né? Hoje sou o atual diretor-geral do Colégio Estadual Roberto Montenegro. Fui aluno do colégio de 2000 a 2002, estudei aqui o ensino médio. Saí daqui, fui fazer a faculdade, fiz estágio aqui. Antes de terminar a faculdade, já estava contratado dando aula como professor de matemática aqui do colégio. 2008 e 2009. 2008 foi a primeira matrícula do estado aqui no colégio. 2009 a segunda matrícula do estado. E em 2014, finalzinho de 2013, início de 2014, veio o convite para assumir a direção do colégio, né? E aí eu aceitei o desafio, pelo carinho, pela história, aceitei esse desafio e desde 24 de abril, está quase fazendo aí 8 anos, que eu estou à frente da direção do colégio. É muito diferente ser diretor, ser professor? Demais, muito diferente, né? Trabalho é o tempo todo, a gente... trabalho não sai da gente, a gente vai para casa, leva o trabalho junto, a gente... É o dia todo. Fala que saiu do colégio, deixa de ser, não deixa de ser, assim como professor também, mas as atribuições, as responsabilidades são bem diferentes. Mas assim, o que te levou, assim, com toda essa história que você tem no colégio, você estuda aqui desde quando? Como é que foi assim, que você continuou aqui? Você tem alguma tipo de relação mais íntima com o colégio, alguma coisa que aconteceu? Eu sempre, desde quando aluno, né? E quando passei para o ensino médio, eu quis estudar aqui, foi uma escolha minha, querer estudar aqui, e aí conseguimos a vaga. Na época ainda não existia uma matrícula fácil, né? Nós conseguimos, a minha mãe conseguiu me matricular aqui, eu estudei o ensino médio, me empenhei para estudar, era bem esforçado, nunca fui, né, brilhante, mas sempre fui muito esforçado. Participei já fui parte na época do pelotão de honra, carregar a bandeira, ganhar a medalhinha de bom aluno. Mas independente disso, depois que saí daqui, fui direto para a faculdade para não parar, né? E a oportunidade de estágio, apesar de ter um colégio que era perto da minha casa, aqui foi o colégio onde as portas estiveram sempre abertas para a gente fazer estágio. Então, assim, vendo a relação de carinho, a relação com a antiga diretoria daqui, a Ana Lúcia, né? Fiz estágio aqui, aí na hora de assumir o emprego já fui contratado antes de terminar a faculdade. Na ausência de uma professora, ela já me chamou, já me contratou, então já comecei a trabalhar antes de terminar a faculdade. E quando passei para o estado, continuei trabalhando aí até... Você já esperava se tornar diretor ou foi Não, muito de surpresa? Foi muito de surpresa. Foi muito de surpresa porque assim, existe um representante da secretaria que faz o acompanhamento das escolas, o agente de acompanhamento da gestão escolar, o AGE, né? Então, na possibilidade da troca da direção, na época, no início de 2014, a própria AGE me indicou direto para a Secretaria de Educação, falou, olha, dizendo que quando ela fazia o acompanhamento do Colégio Roberto Montenegro, quem fazia esse atendimento, quem passava os dados do colégio para ela, era eu. Então eu tinha esses dados, eu tinha a real situação do colégio, do dia a dia do colégio. E quando houve a troca da direção, ela me indicou, primeiro ela me ofereceu, perguntou se eu aceitaria esse desafio, falou que se eu não oferecesse, haveria a possibilidade de vir um outro professor, de um outro diretor, de um outro colégio. Então, assim, pelo carinho, pela história, por estar aqui, eu aceitei esse desafio, né? E por todo o comprometimento que eu tenho com o colégio, com os nossos alunos,
eu resolvi aceitar justamente para poder... Você pretende sair da diretoria algum dia? Ou... Ah, com certeza, ninguém fica para sempre não, isso é fato, né? Então assim, quando a gente inicia um trabalho, a gente está lá com todo o gás, com todo o empenho, e é natural, à medida que o tempo vai passando, as pessoas em si mudam, né? Quando você começa a trabalhar num lugar novo, quando você começa a estudar num lugar novo, você está lá todo empolgado. Quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente fazia mutirões e à medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, as nossas prioridades vão mudando, né? O filho que nasce, então assim, vai chegar um dia, é preciso fazer a troca justamente para renovar esse gás, tem uma outra pessoa com gás novo para poder se doar tanto quanto é preciso para a escola continuar andando com qualidade. Você teria alguma estimativa? Tipo, daqui a 5, 10 anos... Olha, pode ser sincero, a primeira ideia não é fixa, seria ficar até, estamos em 2022, ficar até o final do ano que vem, 2023, que é o ano que o colégio faz 50 anos. A primeira ideia. Não é uma coisa certa, é uma ideia, entendeu? Mas a gente não sabe, pode ter uma eleição, agora voltou o período de eleição, pode ter eleição, e aí se um outro professor candidato, né? Se houver mais de uma chapa, houver um outro professor candidato, essa outra chapa ganhar, pode mudar também, tudo é possível, né? Ou pode chegar, não mudar e chegar no ano que vem e eu resolver continuar mais um pouco, ficar mais um pouco. Isso aí não tem nada certo, é só uma ideia. Você está com 8 anos como diretor e mais quantos como professor? Como professor, desde 2007 como professor, já vamos fazer, esse ano faz 15 anos. Em setembro vai fazer 15 anos que eu sou professor e em abril vai fazer 8 anos como diretor daqui. Assim, uma coisa que eu sempre pensei muito é que, normalmente quando eu vejo um diretor de escola, quando a gente vai ver assim, já é um cara mais velho, um cara que já está, sei lá, algumas décadas na escola, assim, como professor trabalhando. Você, querendo ou não, é muito novo, já na vida, assim, né? Eu comecei a dar aula aqui, eu tinha 21. Foi assim, saindo da faculdade já começou, então eu saí daqui com 17, terminei o ensino médio com 17, fui para a faculdade com 17 ainda. Terminei a faculdade com 21, então antes de terminar a faculdade já estava trabalhando aqui. Então comecei a trabalhar da aula com 21, né? Entrei na direção, tinha 29, entendeu? Então, é bom. É aquela questão assim, né? Sempre aquela discussão, o que vale? A experiência, a juventude, o gás, tem que ser um combinado de tudo. Não só a experiência é importante, como a questão da disposição, de nada adianta você ter muita experiência e você não ter disposição, vontade de fazer as coisas, né? E também não adianta você só ter vontade se você não tiver disposto a adquirir experiências. É o que eu falo, desafio é diário, mas a gente, todo ano que muda, todo ano que vai se passando, a gente vai aprendendo com as experiências do ano anterior e a gente vai fazendo modificações para que aqueles problemas não sejam recorrentes. É isso aí. Ô Felipe, agora que você falou de problemas, nesses seus 15 anos como trabalhando aqui na escola, qual foi a coisa mais absurda que você já viu ou ficou sabendo? Corta, porque tem cada coisa. Dá para escrever um livro. Tem muita coisa. Absurdo é muito relativo, que às vezes o que é absurdo para mim pode não ser absurdo para você, mas assim, no colégio você está num ambiente que você lida com pessoas, então tudo pode acontecer, né? E assim como coisas simples problemas simples, desde uma briga, desde uma confusão, desde um disse-me-disse, desde fofoca, desde uma briga por um motivo banal, desde uma briga por um motivo realmente sério, alunos que precisam de uma atenção, precisam de uma ajuda, precisam de um apoio, seja de tudo. A gente já teve experiência com todos, com diversas situações, né? E foi aprendendo a lidar, desde alunos com necessidades especiais,
Um exemplo, a gente aqui, quando apareceu uma aluna, nem como professor, nem como diretor, e do nada apareceu uma aluna que era cega, e aí foi um aprendizado muito grande, né? Diversas situações, diversos desafios que a gente vai aprendendo. O importante é realmente estar disposto a aprender com o desafio. Entendo. Se não for muito incômodo, você poderia dar um exemplo de alguma coisa que já aconteceu? Inclusive, uma coisa mais específica, algumas coisas. Mas assim, continuando o que o Eric falou, tem algum desafio, alguma coisa assim, que você se lembre, que dá algum tipo de confusão? No início, logo assim, quando eu entrei na direção do colégio, as confusões, brigas entre alunos por conta de fofoca, disse-me-disse, e aí a gente, os alunos brigando por motivos banais, por causa de disse-me-disse lá fora. Então, assim, era um desafio diário, resolver problemas de briga de alunos. Já chegou até alguma briga, tipo, chamar a polícia? Não, eu sempre estive disposto a resolver o que fosse necessário. Saio daqui da escola, vou onde for preciso para poder resolver. Que bom. Né? Tiveram alunos, um desafio muito grande, que foram alunos que saíram do colégio e não voltaram para casa. Né? Os pais apareceram aqui no outro dia desesperados porque as crianças não voltaram. Alunos de 6º ano, as crianças não voltaram para casa. E aí no dia seguinte a gente descobriu que eles estavam no frade. Peguei o carro, fui atrás das crianças, achei as crianças e trouxe as crianças para o colégio para poder entregar para os pais. Imagina o desespero deles, entendeu? Então, na época das brigas, que eram muito recorrentes, né, a gente resolvia punir com suspensão, porque não é o caminho a seguir. A gente não punia só com suspensão quem brigava, a gente punia quem incitava a confusão também. Porque é muito fácil você incitar a confusão, incitar a briga e depois tirar o corpo fora, né? E deixar lá quem se envolveu para... Vocês não puniam só quem estava se batendo, vocês também puniam a rodinha que estava em volta. A rodinha que estava em volta, a rodinha que estava lá filmando, a rodinha que estava gostando de ver, incitando a confusão. Público, né? Isso, exatamente. Que acaba gerando entretenimento. Que fica aquele disse-me-disse, né? Fulano de tal falou que vai fazer isso com você, fulano de tal falou que vai fazer isso. Não, lá fora a gente conversa, lá fora, então na escola a gente conversa, na escola a gente resolve. E aí fica aquela assim, não, porque quando você junta as duas pessoas, fala assim, porque fulano de tal falou isso, porque me disseram isso. Mas na verdade nunca aparece quem disse, nunca aparece. Então dá na hora de juntar todo mundo, quem falou o quê, e punir todo mundo, porque está incitando a confusão. Faz sentido. Né? Mas assim, você falou, né, que já estou muito novo, essas coisas, tem muitos desafios, até porque a escola está lidando com pessoas, como você mesmo falou, mas o Felipe fora da escola, com que, assim, se for... O que ele, além daqui de dentro, tem que lidar com os problemas de pessoas fora da escola, querendo cobrar coisa de você, coisa daqui, por exemplo, você está em casa, pensa, vou descansar um pouco, aí chega no seu telefone com 90 mensagens, como mesmo falou das crianças. WhatsApp do colégio. Isso. Então eu tenho, né, o WhatsApp tanto do pessoal quanto o WhatsApp do colégio. Por conta da pandemia, a gente criou esse novo canal de contato, né, que é o WhatsApp do colégio. E eu saio daqui às 18 horas e no período que eu estou no colégio, dificilmente eu consigo responder as mensagens do WhatsApp do colégio. E no momento que eu estou em casa é que às vezes eu paro e vou responder as mensagens, mandar as mensagens nos grupos de informes em relação ao horário. Então, assim, esse é o momento. E final de semana, domingo, eu acho que eu já até me acostumei, praticamente um workaholic aí, que já acostumei a trabalhar, a pegar o celular, tô sem fazer nada, o que dá para fazer? Então vamos mandar mensagem, vamos organizar isso, vamos organizar aquilo. Por isso que às vezes mando mensagem, o pessoal reclama, você manda minhas 4 de horário, aviso de horário, 10 horas da noite. Infelizmente é o horário que eu tenho. Eu saio daqui do colégio de 6 horas, aí a gente precisa de um tempo pra gente, então vai para academia treinar para poder focar em outra coisa, extravasar E aí quando chego em casa é que aí eu vou organizar, vou ver o dia seguinte, aí eu vou mandar mensagem. Então assim, fora daqui da escola, essa é a rotina. É chegar em casa depois do treino e aí manda mensagem nos grupos informando o horário do dia seguinte, né? E final de semana, se for preciso, para que a galera fique atenta.
Entendi. Mas assim, além dos deveres que tem que ir na escola, você, querendo ou não, as pessoas acabam sendo que o diretor é uma pessoa como qualquer uma, né? Exatamente. Tira algumas coisas, você gosta de fazer hoje até que não, coisas, hoje tal. até que não. Hoje acho que a galera já tá mais acostumada. Antigamente era assim, o Felipe lá no mercado, o Felipe na rua, o Felipe na olha o diretor. Eu falo, que isso, eu sou uma pessoa como qualquer uma. Vou na praia, vou na cachoeira, vou no restaurante, vai em qualquer lugar como qualquer um. Felipe, da forma que você está falando, você claramente mostrou um empenho maior para a escola, esse tipo de coisa. Você acha que o Roberto ele tem algum diferencial de outras escolas públicas, outras escolas estaduais? Ou você acha que é muito similar entre uma e outra? Exatamente. A gente não pode dizer que as diferenças das escolas, cada unidade escolar, ela tem a característica da clientela, né? Por exemplo, dos alunos. Então, por exemplo, você está numa escola que está localizada numa comunidade em que acontece muita violência, ela vai ter umas dificuldades específicas daquele local. E querendo ou não, tanto fatores internos quanto fatores externos influenciam pedagogicamente nos resultados da escola. A gente não tem como dizer não tem como negar, né? Então, assim, nós temos, o colégio está aqui em Praia Brava, né? Nós temos os nossos alunos. Se eu receber alunos, o tamanho da escola influencia, né? A localização da escola, o tipo de aluno que resolve vir aqui para estudar. Então, assim, se o aluno ele não quiser estudar, ou se o aluno vir para a escola para não estudar, isso tudo vai influenciar na qualidade do ensino, vai influenciar nos resultados da escola, pedagogicamente falando, tá? Então, na minha opinião, cada unidade escolar tem a sua característica própria. Não dá para dizer assim, olha, um colégio é melhor do que o outro, que é melhor do que o outro, não. Cada colégio tem o seu resultado, tem os seus desafios, né, em relação à melhoria, olhando sempre a sua realidade, olhando sempre o seu resultado, sempre assim, se espelhando. A gente não é errado a gente comparar uma unidade. A gente recebe também comparação. Por que aqui aí no Roberto Montenegro é assim, sendo que no outro colégio é assado, no outro colégio é assado? Olha, não dá pra gente, por favor, não compara. Porque a realidade de cada unidade escolar é uma, em relação ao quantitativo de professores, em relação ao quantitativo de funcionários, em relação a tudo, em relação aos próprios alunos. Então não tem como comparar, tá? O que a gente busca é sempre melhorar de acordo com os nossos próprios resultados, olhar sempre internamente. Realmente, assim, como você falou, você tem muitos desafios. Eu acho que, pelo menos para mim, acho que deve ser um dos maiores desafios que você, como diretor, ter pego essa fase, né, da pandemia e tal. Como você acha que o Roberto se saiu nesse parte do itinerário, da parada integral, desse tipo de coisa que tá vindo novo, né, no ensino médio, não? Você acha que o Roberto conseguiu sair bem até agora? Em relação à pandemia, foi um baita de um desafio. Acho que para todas as escolas, para todos os alunos, a gente sempre se empenhando, a gente tem sempre aquela consciência assim, de que não foi plena consciência. A gente passou isso, pelo menos eu passei isso na pele, que é, por exemplo, assim, em relação à questão da ansiedade, de você ficar em casa, de você resolver fazer as coisas de casa. Nem todo mundo está preparado para estudar ou para trabalhar remotamente, porque a gente acaba não tendo uma rotina. E quando a gente tem a escola funcionando em horário presencialmente, você querendo ou não, você tem aquela rotina que você se doa mais naquele horário. Aí quando você está em casa, você vai conciliar. Quando a gente estava no período de pandemia, a gente passava a não ter tanta rotina. Então, às vezes, o professor às vezes programava para chegar a atividade, o horário que o professor tinha lá para mandar atividade de madrugada. Eu mesmo, às vezes, estava respondendo o WhatsApp de madrugada, fazendo, montando resultado, planilha de resultado, fazendo levantamento de participação de aluno de madrugada, de manhã, de tarde, não tinha hora. Então, a gente acaba se sobrecarregando naquele momento. Então, assim, a gente fez o máximo, tudo que pôde, o máximo que pôde. Isso eu tenho plena consciência.
Durante a pandemia, teve muita perda de aluno? Não, a gente não teve perda de aluno, não. Teve muito cansaço, muito trabalho. Perda de aluno foi justamente o contrário. Aumentou, os nossos alunos, o número de alunos aumentou. A gente tem uma faixa de 905 alunos. No período da pandemia, a gente estava com quase 1.000. Eu acho que, então, deve ter sido pela questão das escolas particulares também. Exatamente, a dificuldade financeira, tudo isso pesou bastante, né? Aqui as pessoas ainda estão passando, né? Essa crise financeira tá pegando todo mundo. Mas assim, durante a pandemia a gente fez o máximo, foi se empenhar, foi ir atrás dos alunos que não estavam mandando atividade, propor uma atividade para não ter perda de alunos, para não deixar ninguém sem fazer atividade nenhuma. Claro que seria balela, seria hipocrisia dizer assim, olha, 100% dos nossos alunos fizeram, 100% dos nossos alunos participaram. Não, a gente sabe que fatores externos, né, família, trabalho, eu mesmo isso influencia uma dificuldade no Exatamente. Tanto que eu pedi um empréstimo, você não estava conseguindo fazer. Exatamente, cada um reagiu de uma maneira diferente, né? E depois, agora nesse retorno, a gente já retornou no finalzinho do ano passado e aí já começa esse ano letivo com um novo desafio, que é o novo ensino médio. Falando em novo ensino médio, e o novo ensino médio, ele está nacionalmente ou ele está em apenas algumas escolas específicas para teste? Não, o novo ensino médio já está sendo implantado em todas as unidades escolares de ensino médio do Brasil, entendeu? Como que ele é? Qual a diferença? No ano passado, a gente começou a fazer uma discussão entre os novos desafios, entre as propostas do novo ensino médio. E aí esse ano já começou a ser implantado, né? Então a gente tem o seguinte, o aluno, no primeiro ano do ensino médio, primeiro assim, tem uma coisa que dá muita confusão, que é, na televisão veicula-se, né, que o aluno vai escolher uma área de conhecimento para qual focar, para qual estudar naquela área de conhecimento. Isso é verdade, só que a gente ainda não chegou nesse momento, tá? Porque o novo ensino médio, ele começa a ser implantado no primeiro ano do ensino médio. Então, essa turma de primeiro ano que vocês estão estudando, estão participando do novo ensino médio. O segundo e o terceiro ano estão no modelo antigo. Eles seguem uma continuidade, tá? Então, somente a partir do ano que vem é que será proposto para vocês essa possibilidade de focar numa área de conhecimento específica. Então, assim, quando chegou esse novo ensino médio, ele visa assim, não só passar para vocês aquela parte do conhecimento obrigatório, do currículo obrigatório, que é o comum para todo mundo, o básico que todos os alunos vão conhecer, mas também desenvolver outras habilidades em vocês, que é o interesse na disciplina de projeto de vida, que é para vocês realmente pensarem qual é o interesse de vocês, que vocês têm na vida profissional, na vida como ser humano mesmo, na formação de vocês como seres humanos, né? Tem a orientação de estudos, que é ensinar a vocês a como fazer uma pesquisa, quais as fontes buscar, quais são os recursos que vocês podem utilizar para poder fazer uma boa pesquisa, para poder adquirir o melhor conhecimento possível. Você diria que essas novas matérias, como são novas matérias, elas consomem mais tempo. Você acha que elas atrapalham de alguma forma as matérias antigas? Olha, pode ser sincero, assim, é muito relativo. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Eu só vou ter uma opinião formada depois que a gente vê, depois que a gente vê o ciclo, pelo menos o primeiro ciclo se concluir, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem como novas disciplinas no primeiro ano, obrigatória é o projeto de vida. E aí entram as outras disciplinas que são eletivas, em que os alunos escolhem, que é uma segunda língua estrangeira ou estudos orientados, na eletiva 2, né, o aluno pode escolher uma ou outra. Na eletiva 1, o aluno pode escolher entre reforço de língua portuguesa ou ensino religioso,
Mas como especificamente aqui no colégio nós não temos um professor de ensino religioso, foi ofertada o reforço ou de português ou de matemática. Tá? Então, assim, é o reforço, orientação de estudos ou espanhol, além da terceira eletiva que nós escolhemos de acordo com a disponibilidade de professor, uma eletiva de ciências da natureza, que é meio ambiente em foco, até mesmo pela nossa localização, a gente está inserido, o colégio está exatamente dentro da reserva de Tamoios, do lado de uma usina nuclear, nada mais justo do que a gente dar essa ênfase, esse foco. E ao mesmo tempo que a gente vê crescendo aí nas ciências humanas, que é o direitos humanos e cidadania, que é muito necessário a gente discutir essa questão. Então, assim, para que essas eletivas sejam incluídas, precisou, por exemplo, reduzir. Antes eram 5 tempos de matemática e 5 de língua portuguesa. Agora são só 4. Antes tinha aula da disciplina de sociologia no primeiro ano. Agora não tem mais. Então, assim, a gente só vai... Não tem mais no primeiro ano. Vai ter no terceiro ano. Então, assim, a gente só vai saber o impacto real quando vocês concluírem, que a gente vê a formação geral de vocês, como é que foi. Mas, claro, né, a princípio a gente estava muito receoso, porque o ensino médio mudou. Mas será que as avaliações, o Enem, ia mudar também? Agora a gente está vendo que uma sinalização de que também vai mudar. Então agora... Ano que vem vai ter exatamente, o formato, porque a gente fala assim, o ensino médio muda, vocês vão... com certeza, o ensino médio muda, vocês focam numa área específica de conhecimento. Tem uma formação geral, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Ano que vem vocês escolhem uma área de conhecimento específica, por exemplo, ciências humanas. Quer dizer o quê? Quer dizer que vocês vão ter uma formação geral, como todos os outros alunos, mas nas disciplinas de ciências humanas, vocês vão ter um aprofundamento daqueles conteúdos. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Se na hora que vocês fossem fazer o Enem, eu preciso valorizar esse aprofundamento. Entendeu? Então, o nosso receio é justamente esse, de que vocês se aprofundaram numa área específica, só que lá no Enem ele vai cobrar o geral, como sempre. Agora já vem uma mudança, né? Uma mudança na estrutura do Enem, que aí sim, agora a gente já fica mais tranquilo, achando que... Então, mas a gente eu só vou ter uma opinião consolidada, concreta, depois que a gente passar por todos esses processos. Primeiro ano que vem eu vou ter segundo ano e primeiro ano, em 2024, terceiro, segundo e primeiro, e aí, à medida que vocês fizerem o primeiro Enem de vocês, o resultado, aí a gente vai poder dizer, olha, foi válido, não foi válido, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, tanto externamente quanto internamente no nosso processo. Mas eu pergunto assim, a reação de vocês, quando vocês receberam essa informação do ensino médio, eu já escutei muitos professores explicando, não, achamos uma mudança muito boa de início, mas a gente achou que era outra coisa, acabou mudando um pouco nossas opiniões, né? Eu queria saber sobre você, qual foi a reação? Exatamente, assim, a princípio, eu acho assim, muito válido. Eu particularmente, sou a favor da mudança, se for para melhorar, a gente tem que estar sempre testando, sempre mudando, sempre melhorando. Então, assim, eu acho muito válido essa mudança, né? Acho muito positiva. Mas a minha preocupação é justamente essa. A nossa preocupação é justamente com que os outros processos, por exemplo, as outras avaliações externas, os outros vestibulares, essas avaliações também mudem de acordo. Entendeu? Porque, por exemplo, um aluno de colégio público vai focar numa área de conhecimento específica. Um aluno de colégio particular, ele tem a possibilidade de estar sendo formado em todas as áreas específicas. Então, a nossa preocupação é que tanto o aluno de colégio particular quanto o aluno de colégio público tenha igualdade na concorrência para uma vaga de universidade, entendeu? Então, a nossa preocupação é que essas avaliações externas estejam de acordo para que alunos de colégio público ou particular estejam em iguais condições de concorrer à mesma vaga.
Nossa preocupação é essa. Felipe, a gente já vai ter que finalizar aqui. Eu só tenho uma última pergunta para te fazer. Como você mesmo disse sobre direitos humanos, a gente tem aula de história, geografia, etc. E eu tenho percebido que, diferente do fundamental, nós estamos tratando muito mais temas ideológicos. Você acha que isso é positivo para a escola? Você acha que isso é necessário? Olha, em relação a discutir temas ideológicos, eu acho que é necessário. É necessário porque a gente precisa formar um caráter, né? A gente não está aqui para mudar a essência de vocês. A gente está aqui para passar o conhecimento, né? Para mostrar para vocês diferentes opiniões, diferentes lados de uma mesma história. O conhecimento, a opinião de vocês, o caráter de vocês, é vocês que vão escolher formar. Entendo. A questão Entendeu? é que eu tenho a impressão que quando se falam desses temas mais ideológicos, normalmente é mostrado apenas um espectro político. Talvez esteja próximo, nós estejamos no primeiro bimestre, mas eu tenho a impressão que não, que realmente a gente vai ficar nesse mesmo espectro. Eu não posso, a gente, como é tudo muito novo, né? A gente não pode te dar garantias. E assim, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, vão se aprimorando, né? Então, assim, assim como esse novo ensino médio é novo para vocês, é uma novidade para vocês, para a gente também é. A gente vai aprendendo no dia a dia, está aprendendo no dia a dia também. Então, assim, essas questões, a questão eu acho, na minha opinião, assim, essa questão mais ideológica é justamente para vocês serem capazes de discernir, formar a própria opinião de vocês, entendeu? Eu acho que isso é muito importante para vocês, quando procurarem se informar sobre um determinado assunto, para vocês serem críticos o suficiente para olhar por diversos lados antes de formar a opinião de vocês. Né? Que às vezes a gente só ouve só um lado, mas é sempre assim, ciente, que a gente está lidando com um ser humano. E a gente não... Quando é máquina, a gente programa lá a máquina. Olha, a gente vai lidar isso, vai trabalhar de uma maneira impessoal, né? E quando a gente trabalha com o ser humano, a teoria é linda. Olha, vamos ser... o Estado é laico, impessoal, a gente não tem apartidário, né? Mas a gente lida com seres humanos. Assim como quando a gente vai conversar, na nossa conversa, a gente vai discutir, temos que ser maduros o suficiente para respeitar a opinião do próximo, né? Temos que colocar informar os fatos e temos também que evitar de que as nossas opiniões pessoais interfiram. Eu vou te informar os fatos sem querer te persuadir com as minhas opiniões pessoais. Mas dizer que isso vai ser sempre, isso sempre vai acontecer, a gente não pode tornar isso uma regra, porque a gente está lidando com pessoas. Já até viu não acontecer. Então. Exatamente. Então, assim, às vezes assim, aconteceu, opa, peraí, vamos conversar, olha só, Eu também já recebi alunos vindo conversar comigo, relatando situações. E eu falava, vamos lá conversar com o professor, vamos lá conscientizar o professor, porque, né, são pessoas, todos somos passíveis de erro. A gente está ali para poder ajudar, para poder trabalhar junto, caminhar junto, caminhando sempre para melhoria. Mas assim, agora aqui para finalizar o programa, eu queria perguntar uma coisa aqui pro Felipe. Você, assim, se sente feliz em ser o primeiro convidado do nosso grande Podserve? Muito, muito feliz. Um pouco envergonhado, porque eu sou morro de vergonha, não gosto de aparecer, não tenho rede social, não gosto de ficar tirando foto. Bom, mas estou muito feliz, muito honrado. Tá? Se a gente tiver sorte, você vai estar sendo visto por milhares de pessoas. É isso aí. Tá bom? Mas tá tudo bom, então? Foi bom para você aqui? Foi ótimo. Estou muito honrado, muito feliz. E espero, assim, e muito confiante que esse projeto de vocês aí vai dar super certo, esperando, assim, várias edições desse podcast, até para eu divulgar e com muito orgulho. Bom, nós, infelizmente, estamos sem tempo, a gente ainda tinha algumas coisas para fazer. Então, caso seja possível, algum dia no futuro, talvez... A gente se encontra novamente, sem problema nenhum, é isso aí. Não tem problema. Valeu. Programa aqui. Muito obrigado a audiência.
equipe da L1, professor Isabel que deu a ideia, ao Felipe que aceitou, o Eric, muito obrigado, Eric. Então aqui vamos encerrando. Muito obrigado aqui, todo mundo que assistiu, né? E valeu, tamo junto.